Isso, Gelson. Voltamos agora para falar sobre o jogo do River, que vai acontecer aqui em Teresina. O primeiro jogo vai acontecer lá em São Paulo, o segundo daqui a 15 dias, no dia 14, a partir das 6h30 da tarde, horário local. São 7h30, horário de Brasília, 6h30, horário local, aqui no Estádio Albertão. E aí, cria-se mais uma vez essa expectativa para saber como é que está o Albertão, quais são as condições que o Albertão possui, físicas, estruturais, para receber essa partida que vai realmente mobilizar uma grande quantidade de torcedores. A gente chegou a conversar com alguns desses torcedores que reclamam das condições do Albertão, fazem comparação com outros estádios e dizem que realmente aqui precisa muita coisa melhorar. Nós vamos ver na reportagem que fizemos agora há pouco. O jogo já está agendado. É a grande final da Série D do Campeonato Brasileiro, que promete levar ao estádio Albertão não só os torcedores do River, mas um grande número de piauienses apaixonados por futebol e que estão empolgados com o bom desempenho do clube do Piauí no Brasileirão. Por isso, a diretoria do River espera casa cheia e solicitou a ampliação do número de ingressos à venda de 32 para 35 mil. Só que o Albertão ainda está com obras paralisadas, o que faz com que o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público continuem a recomendar o menor número de espectadores possíveis nos jogos. Para os torcedores, a situação do estádio é inaceitável. A gente vê de uma forma muito triste, né? Um descaso, né? Inclusive o governador Wellington Dias é um desportista, né? Já de muito tempo que já pratica esporte e sabe como é a questão do amor que a gente tem por esse esporte, que é o futebol. Não só o futebol, como os outros esportes em si. E a gente vê com descaso, muita tristeza, a nossa principal arena, o berço do futebol piauiense, se encontrar nessa situação. Além da falta de cadeiras implantadas, o Albertão ainda tem problemas com as condições dos banheiros e a dificuldade de manter a segurança no acesso dos torcedores. Nos últimos jogos, foram disparados rojões e utilizados dispositivos de laser, que são proibidos por lei e podem até prejudicar o time. Marcelo acompanhou o River nos jogos do Rio Grande do Sul, visitou outros estádios e diz que as diferenças são muito grandes. O Brasil passou por um processo de renovação dos estádios, com belas arenas espalhadas por todo o país. E eu tive essa oportunidade de ir à Arena do Grêmio e quando a gente chega lá, que vê a situação do estádio, fica muito triste em chegar em casa e ver a situação que encontra-se o nosso. A placa que anuncia a realização de obras para adequação do estádio ao Estatuto do Torcedor data de julho de 2009. De lá para cá, mais de 6 anos se passaram e a situação do estádio Albertão continua praticamente a mesma na maior parte dos ambientes. É por isso que o Corpo de Bombeiros afirma que não dá para liberar um número maior de torcedores do que aquilo que já vinha sendo liberado nos jogos anteriores do River. Ainda assim, a Federação de Futebol do Piauí pretende tentar ampliar a quantidade de ingressos à venda. Nós estamos cuidando, né? Já temos uma reunião por todo o dia de hoje à tarde na federação, para que nós possamos identificar os pontos de venda, quantos ingressos serão colocados à venda e que isso possa trazer um conforto ao torcedor. É isso, Gelson. Então, olha, a gente falou aí que a expectativa da diretoria era de cerca de 35 mil pessoas, mas na verdade é demais. A diretoria do River espera pelo menos 40 mil pessoas aqui no Estádio Albertão, que nesse jogo, que vai ser o segundo jogo dessa grande final, que vai realmente definir quem é o campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2015. Aqui ao meu lado está o Eliseu Aguiar, que já está se mobilizando, Eliseu. A intenção de vocês realmente é que todo esse público possa vir ver de perto o jogo no Albertão. Boa tarde. Boa tarde, não tenha dúvida, nós temos ainda 2 áreas que precisam ser abertas, que são as áreas que ficam atrás do gol, a geral. Na realidade nós já estamos, desde a semana passada, juntamente com a Fundesp, Federação, preocupado na preparação deste local, no arrumamento, na limpeza. Vamos também disponibilizar banheiros químicos nessas áreas e queremos aumentar a nossa capacidade, até porque nós precisamos também desse recurso para poder equilibrar a conta financeira do Galo. Nós precisamos, então, com segurança, com responsabilidade, usar a capacidade máxima que é nos permitido. Eliseu, você falava que os ingressos, foi fechada uma parceria para que eles sejam vendidos em uma rede de drogarias. Você fala agora que vão ser colocados banheiros químicos para conseguir suportar essa capacidade de torcedores que vocês estão esperando. Isso tudo em razão das poucas condições que o Albertão oferece para partidas desse nível, desse porte. De que maneira isso prejudica um time como o River, que está galgando patamares maiores no mundo do esporte? Veja bem, em 2008 nós tivemos que jogar
a Copa do Brasil fora daqui. Fomos jogar no Maranhão, em Bacabal, porque os dois estádios estavam interditados. Então, assim, o Lindolfinho reformando na época e o Albertão interditado. Foi superado essa situação, mas é um estádio que foi construído na década de 70 e que precisa de adequações modernas, catracas, as aberturas de entradas para facilitar o acesso do torcedor, elas precisam ser melhoradas. Então, nós temos vários problemas, temos muitos portões que na realidade são inúteis e que na época de jogo, de grandes jogos, são abertos, e aí é onde passam os ratos, que eu falei em entrevistas anteriores. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro é conscientizar o torcedor que o ingresso vai ter que ser comprado antecipadamente. Não haverá compra de ingresso, ou seja, o estádio não vai ter disponibilidade em dia nenhum no ingresso. Será nessas redes de farmácia, que nós vamos divulgar aí o mais breve possível. Já estamos em negociação praticamente fechado, para que o torcedor possa ter, além de ter a possibilidade de comprar no seu bairro, em Timon, que era um pedido também, vai ter esse acesso, ele possa facilitar também a sua entrada no estádio, já vindo apenas para o jogo, sem se preocupar com compra de ingresso. Agora, Eliseu, a despeito do resultado dessas partidas da final, o River já está na Série C, já subiu um patamar no Campeonato Brasileiro. O que se pode esperar do Estádio Albertão para os jogos do ano que vem, na participação do River no Campeonato Brasileiro? Bom, já há um comprometimento do governador Wellington Dias, inclusive com declarações na mídia. No último jogo que ele esteve aqui, ele me chamou ao próprio presidente da Fundesp e declarou já um percentual, um valor para que se possa ser feito algumas coisas emergenciais, mas que eu acredito que esse ano será o ano de investimento no futebol, porque o River cresceu, o futebol do Piauí vai crescer e o governador também está atento a essas demandas. A gente agradece então mais uma vez a participação do Eliseu Aguiar, presidente do River. Lembrando então mais uma vez aos torcedores, esse jogo da final do River que vai acontecer aqui em Teresina, não vai ter venda de ingressos no Albertão. A diretoria do River vai, assim que fechar o acordo com essa rede de farmácias, vai divulgar os locais, os pontos de venda onde os ingressos serão vendidos. Joelson.